Olá, pessoal! Estamos aqui começando mais um Podcast, um programa que só traz assuntos relevantes como marketing, publicidade, inovação, inteligência artificial, tecnologia, só assuntos interessantes para vocês aí desse outro lado. Estou aqui com a minha parceira de sempre, Andressa Macieira. Olá, pessoal, tudo bem? Aproveitem e se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam muito, porque esse episódio é muito legal e tem muitas outras coisas pela frente. Isso mesmo! E antes de começar apresentando o nosso convidado, eu vou falar do nosso patrocinador, que é a Interlight, que está iluminando esse programa aqui com essas luminárias maravilhosas. Esse modelo é o modelo Dona. Vocês podem conferir outros modelos no e-commerce da Interlight e o melhor, com desconto pode essa! É isso aí, é só escanear o QR Code que aparece no rodapé. Isso mesmo, e hoje vamos apresentar aqui o nosso convidado, que vocês vão amar o assunto, que é pura vida, literalmente. Estamos aqui com o Otávio, que é CDO da Pura Vida, marca, como eu falei, da Nestlé. Obrigada, Otávio! Obrigado a vocês, estou muito feliz aí pelo convite. E acho que a gente tem bastante papo para bater hoje, vai ser super legal. Temos Com mesmo, certeza. até porque são assuntos muito interessantes que a gente vai falar aqui. Mas antes de a gente começar, a gente quer saber da trajetória do Otávio, para saber se ele já começou aí nessa área de marketing, se ele é aqui de São Paulo. Conta um pouquinho pra gente. De onde você veio, Otávio? Legal. Bom, eu sou de São Paulo, mas do interior de São Paulo. Legal. Eu cresci em São José dos Campos. É uma cidade que fica mais ou menos uns 90, 100 quilômetros daqui. Vale do Paraíba, gente. Incrível lá. Bem mais tranquilo, mas ainda tem alguns Por isso que é ares, tranquilo, é isso que eu ia falar agora. Gente, ele é uma paz em pessoa. Então, eu conversei com ele aqui no bastidor, eu fiquei até calma, porque eu não consigo ser calma, né? E ele é uma paz de pessoa, porque de onde ele vem? Interior, gente. Já a gente tenta, mas São Paulo acaba, né, contaminando. Então tem picos e momentos que a gente fica mais paulistano, mas então eu fiquei realmente quase ali toda a minha juventude e adolescência no interior. Vim para cá, para São Paulo, para estudar. Então com 18 anos mais ou menos eu me mudei para São Paulo, fiz a graduação aqui e aí depois São Paulo acaba de fato absorvendo, né? É um amor e ódio ao mesmo tempo. É um amor e ódio. Sim. Eu convivi muito com isso mesmo, porque tinha momentos que eu falava, putz, eu não consigo mais ficar aqui. E tem outros momentos que você fala, bom, eu não tenho mais como voltar. Isso. E eu é acho que você sai e depois você fala, tô sentindo falta daquela marginal. Você sente até falta da marginal, né? Sente, a gente sente. Aí às vezes eu tô viajando, assim, tô num lugar super tranquilo. Pô, tá tranquilo demais. Aí, tá na hora, né? Tá na hora de voltar. E aí as pessoas até, pô, mas você deveria estar curtindo essa... Cara, não sei, acho que preciso voltar um pouco pra correria e tal. E aí, dependendo do tamanho das suas férias também, nem dá tempo, né? Você começa a acostumar com a paz, você já tá de volta, né? Então, eu tive férias curtinhas aí, principalmente nesses últimos anos. E agora, nesse último ano, eu consegui tirar um pouquinho mais. Tirei aí 2 semanas, que era um negócio que eu não tava conseguindo fazer, por incrível que pareça. Nossa, e a cabeça volta super diferente. Não, eu já recarreguei, né? E agora Recarregar as energias. E agora a gente tem energia de novo para tocar. Mas é engraçado, você até entrando nesse assunto de férias, né? Que a gente volta com uma bateria total, assim, né? A gente quer, mas volta um pouco lento também, né? E as pessoas às vezes, se sentem mal, né? De tirar férias, né? Sim. Elas se sentem mal de estar descansando. Eu acho que São Paulo também faz isso um pouco com as pessoas. Você se Faz. sente mal, você fala assim, gente, eu me sinto, sei lá, parece que eu não tô produzindo, parece que eu não sirvo pra nada, daquela coisa, fica estranho, né? O corpo parece que fica cobrando, E né? você se sente culpa, né? Na verdade, parece, por que eu tô descansando, né? Porque a gente tá tão acostumado, né, na correria e de fazer as coisas que a gente fala, pera, será que eu devo mesmo descansar? Exato. E apesar de ser, né, um clichê bobo, a gente acaba ouvindo muito aquela história do trabalho enquanto eles dormem, né? E nem todo mundo, obviamente, vai levar isso, mas tá ali no fundinho, putz, eu acho que eu posso ir um pouco a mais. Eu rodei bastante tempo assim, tentando esse extra mile sempre, mas chega uma hora que seu corpo fala, bom, É gostoso descansar. descansa, porque, né? Precisa. E aí você não tem mais a mesma, obviamente, a mesma energia. a né? mesma energia que você tinha para entregar. Eu acho que você precisa, o momento de descanso é quase tão importante quanto o momento de esforço. Assim. Eu também acho. Pensando até num exercício, fazendo esse paralelo, assim, né? Exato. É impossível você fazer direto sem, né? E isso vai fazer toda a diferença. Eu acho que se desconectando também, né? Acho que você do interior que vem de uma paz e tudo mais, acho que o corpo também cobra um pouco isso, né? Da gente poder descansar e se cuidar e poder se desligar. Porque eu acho que isso é muito impactante no trabalho, no Sem dia a dúvida. dia. Suas entregas são muito mais relevantes do que quando você está cansado mentalmente, Sim. né? Isso é muito bom.
Mas voltando um pouquinho do assunto, aí você veio para São Paulo para estudar. Lá em São José tem uma grande faculdade, é o NIP, não é? Que fica bem ali na estrada. Tem, mas lá na verdade São José é bem conhecido pelo ITA, né? Que é o pelo ITA, pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né? Que é super referência. Forma muitos engenheiros que acabam em alguns momentos indo para a Embraer, que é a nossa referência de empresa aeronáutica no Brasil, né? Mas não, vim para São Paulo. Quis voar aqui, não vim para São Paulo. E aí aquele período de faculdade, não sei, acontece com algumas pessoas, comigo também aconteceu. Terminei a faculdade e fiquei naquela, bom, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Será que, né, eu vou pelo aquele caminho mais ou menos já de começa no emprego, fica alguns anos, depois vai para outro, fica mais alguns anos. Mais ou menos aquela história do que era a geração dos nossos pais. Isso. Ou, né, o que essa geração agora está basicamente querendo. E acho que são choques de geracionais e de cultura bem diferentes, né? O que a gente queria não era ficar talvez 20, 30 anos no mesmo lugar. Sim. Então eu estava um pouco assim, meio que tateando o que seria esse futuro. Tinha um amigo meu que ele estava com um negócio de venda de suplementos esportivos. Ele estava ali com uma lojinha física no interior. Estava começando, eu queria começar a vender na internet. Eu queria, né, sei lá, acho que dá para encontrar clientes além dessa minha rua aqui, desse meu ponto de venda. Legal. E aí eu falei, cara, beleza, como é que eu posso te ajudar? E a gente entrou meio que numa dinâmica ali de experimentar o que seria o e-commerce naquele momento. Então, isso em que ano? Isso foi em 2013 ou 2014. Já vai fazer aí uns 10, 11 anos. Que legal. Acho que foi isso. E aí, estoque armazenado em casa, bem assim, no improviso para começar essa operação. E no paralelo, eu também estava prestando alguns processos seletivos porque eu queria, eu queria entender também como é que era uma empresa grande, uma corporação grande nesse segmento, que eu já estava apaixonado por e-commerce. Eu tinha, um ano antes, na verdade, nesse mesmo ano, eu tinha morado um tempo na Irlanda, eu tinha feito um intercâmbio para estudar lá. E ali eu vi como é que a Amazon já estava basicamente mudando a vida da turma, um pouco antes do que aconteceu no Brasil. Falei, cara, isso vai chegar aqui também. E então, no paralelo, eu estava prestando alguns programas de trainee específicos para empresas de e-commerce, era o meu foco. Tá. E aí, no final do ano, a gente tinha combinado, né? Eu falei, olha, eu passando num trainee legal, cara, eu vou. Porque eu acho que é uma oportunidade de carreira, assim, é super... Hoje em dia eu não sei exatamente como é que tá, mas na minha época era super concorrido e as pessoas que se formavam queriam participar desses programas de trainee. Sim. Acho que, se eu não me engano, no meu teve, acho que 15 mil inscritos, alguma coisa do tipo. Né? Então era super concorrido. E aí, quando eu terminei, consegui a aprovação, eu falei, cara, acho que é meio sinal, eu preciso ir. 15 mil inscritos. Eu acho que é a minha hora. Fomos 15 aprovados. Então eu falei exatamente isso. Eu falei, quase 1000 pessoas competindo, eu preciso ir. E aí, de fato, começou essa minha trajetória mais em varejo, corporações. Então foi o trainee do GPA, porque eu fui aprovado na época, mais focado na operação de e-commerce, nas marcas ali Extra.com, Ponto Frio, Casas Bahia. Foi super legal, porque já tinha um desafio ali, lá em 2015, de integrar a operação de loja física com online. Esse foi inclusive meu primeiro projeto. Nossa, é uma fase... um grande desafio. E é uma fase que praticamente todas estavam tentando implementar e quebrando a cabeça para entender. Então você entra no melhor momento, né? Ainda mais os supermercados, né? O grande varejo tinha uma dificuldade muito grande com isso. Né? Na verdade, assim, a gente foi um dos grandes desafios porque a gente teve muita resistência interna, inclusive. Porque a gente viu os negócios de forma independente até então e os próprios funcionários ali não tinham certeza do quanto o e-commerce era positivo nessa integração com loja física, porque estava começando a chegar aquela multidão de pessoas falando, olha, eu achei no site mais barato. E aí o pessoal da loja recebendo isso, por exemplo, lá numa Via Varejo, recebendo isso nas Casas Bahia, no Ponto Frio, tinham ali um problema para resolver. Cara, eu vou cobrir esse preço, eu não tenho como cobrir, o preço da loja é outro, mas o cliente, em tese, é o cliente da minha marca. Então, como é que a gente faz com que essa experiência ela fique mais fluida? E aí, uma das formas que a gente decidiu fazer, na época, foi, vamos colocar uma alternativa no site que esse cara tenha a comodidade de poder retirar em loja. E a gente fez no Extra.com o primeiro clique e retire, acho que do Brasil. Que legal! Foi lá no comecinho de 2015, final de 2014 isso. E aí, basicamente, o nosso desafio era cadastrar todas as lojas, que na época ali do grupo eram 1.600 lojas pelo Brasil,
como vendedores, na nossa estrutura ali a gente tinha um back-office já preparado para receber lojistas no formato de marketplace, o Extra também foi o primeiro marketplace do Brasil. E a gente começou a plugar essas lojas e aí você podia ter a opção, pela primeira vez, de jogar o seu CEP ali e olha, em 2 horas você retira esse produto numa loja mais próxima da sua casa, que ainda tinha um desafio de frete. Hoje em dia acho que a gente tem uma comodidade que mudou muito, né? Mas o frete antes era um grande impedimento da operação. Sim. Ainda mais atrasava, produto, né? demorava, Às vezes exato. congelado, como você administrar isso para chegar ok na casa do cliente, acho que diversos desafios. Né? Acho que a pandemia ela trouxe uma revolução logística para a cadeia aqui no Brasil, porque, enfim, se você tem uma demanda que você já não consegue mais atender em ponto de venda, como é que toda a cadeia se prepara, de repente, para atender esse cara na casa dele? E acho que esse salto aconteceu muito forte aí, principalmente durante a pandemia, a gente percebeu isso. Meia força, né? Porque assim, o pessoal pegou muita gente aí despreparado. Total. Porque assim, quem tinha algo já andando conseguiu fazer rodar. Muita gente não tinha. Não tinha tinha. que começar do zero. E como fazer. Nossa, foi um quebra-cabeça, né? E aí era exatamente isso. Quem já estava minimamente ali preparado, surfou. Isso. E quem não estava perdeu muito espaço, né? Teve muita dificuldade de operar e acho que não tem jeito. A gente acelerou praticamente, acho que nesses 5 anos a gente acelerou talvez uns 20 anos do que seria a digitalização do Brasil. Com certeza. Né? Acho que não só aqui no mundo inteiro, mas a gente sentiu bastante, né? Então lá atrás o frete era um super problema. Às vezes eram muitos dias para você receber o produto na sua casa. O preço também não era o mais competitivo baixo, e baixo como hoje é, né? Estou falando de 10 anos atrás, mais ou menos. Então essa solução de você levar o cara para a loja era uma comodidade adicional, tinha uma resistência grande, muitas pessoas falam, eu não compro na internet porque tem que pagar frete. Sim. E quando você levava o cara para a loja, acho que esse foi o nosso principal argumento, você tinha uma oportunidade de, como ali vendedor daquela loja, vender mais para aquele cara, apresentar mais do seu portfólio. De repente você tinha uma oportunidade, estou indo retirar uma TV nas Casas Bahia, por que você não leva o rack junto numa oferta exclusiva para você que está vindo retirar essa TV? Então, com isso, a gente conseguiu trazer os vendedores e a operação da loja para começarem a ver que esse negócio pode ser positivo para a gente. Porque antes o que eles viam era o fluxo do e-commerce está trazendo gente para roubar o estoque da minha loja sem a minha comissão. Sim. Então, eu não sou, obviamente, o seu melhor defensor nesse modelo. Quando a gente entendeu um pouco dessas dores, e obviamente tinha também toda uma dinâmica de cadeia de abastecimento, porque agora esse cara ele tinha que ter estoque não só para atender aquele bairro em volta dele, mas ele tinha que atender eventualmente ali um público um pouco mais distante que ia lá retirar. Então, quando a gente foi ajustando isso e aos poucos também entendendo o que eram as dores e como é que a gente fazia os vendedores e a operação de loja trabalhar junto com a gente, foi um super sucesso. Tá? Então já ficou, acho que no primeiro ano, nos primeiros 2 anos, a gente já viu um volume considerável de vendas indo para esse modelo. Né? E aí, para a gente, operacionalmente, fazia muito sentido, porque é muito mais barato para mim entregar em menos pontos de entrega do que entregar na casa do cliente. Sim. Eu tenho a oportunidade ainda de fazer esse upselling na loja, né? E eu começo a, eventualmente, ter um CRM mais integrado desse cara on e off, que também é uma base, acho que incrível para você conseguir se relacionar com o cliente depois. E hoje acaba sendo um movimento muito diferente, né? Quando você vai numa loja física, na verdade, você olha o produto, né? Como você falou, um eletrodoméstico, uma TV e tudo mais. Só um minutinho, você vai olhar ali na internet, no e-commerce, se o valor está mais acessível, se ele entrega na sua casa para você falar ok e vou embora. Por essa praticidade, essa facilidade e com essa flexibilidade na questão da logística e da do frete. É engraçado que a gente já viu para algumas marcas a jornada, né, do consumidor, que ele faz muitas vezes, dependendo do produto, que ele olha no e-commerce, vai até a loja física, aprova e volta e finaliza no e-commerce. Exatamente. Né? Isso também é algo que nos traz um dado muito importante também. Existe isso, né? E a fricção, hoje ela existe menos, mas ela ainda existe. Se você for em alguns pontos de venda e você entrar no e-commerce dessa marca, às vezes você ainda encontra alguns preços diferentes. É muito mais raro do que antes. Mas antes era muito difícil, né? Você via o preço na internet, aí você ia até a loja e falava, bom, o celular existe, ele é exatamente o que eu queria, eu vou voltar e vou comprar. E os preços não eram os mesmos, então esse cara na loja ele ficava super desconfortável porque ele podia tentar fazer a venda, mas talvez ele fosse 20%, 30%, 40% mais caro. Sim. Então hoje também essa dinâmica de você viu online, você quer vir aqui, fecha agora comigo, não tem a condição, é a mesma, não é diferente, a gestão de estoque também já está toda preparada. E aí o negócio vai também entendendo, será que eu tenho que ter 1000 lojas físicas abertas nesse movimento? Ou deveria provavelmente
investir mais numa estrutura que consiga atender esse cara online que já não tem mais esse hábito de consumo de para tudo que ele vai comprar, Sim. ele precisa ir até uma loja. Então também dentro da administração ali dos ativos do negócio mudou bastante o que é a característica, acho que desses ativos no geral. Né, o varejo está investindo mais em tecnologia do que em estrutura física do que a gente fazia há 10 anos atrás. Sim. Sim. E hoje você vê esse investimento sendo muito... Claro que assim, vamos voltar um pouquinho, né? Você falando que você trabalhou aí à frente Sim. do GPA e tudo mais. Depois do GPA você foi diretamente para a Pura Vida, não? Não. Aí, então, foram alguns anos e alguns projetos legais lá no GPA. Eu tive uma passagem super rápida pelo grupo ADO, que é quem controla aí a Leroy Merlin no Brasil. Os franceses odeiam que a gente fale Leroy Merlin, mas pra gente Leroy Merlin. Gente, eu sei, Leroy Merlin. Eu acho chique, mas vai falar isso pro brasileiro. Pra gente é Leroy Merlin. Não dá. Foi super rápido e eu recebi uma proposta legal para me mudar para o Rio. Operação da L'Oréal. A sede aqui no Brasil é no Rio. Basicamente, pré-pandemia, eles estavam já entendendo que o modelo de e-commerce com marcas fortes fazia sentido ser direto ao consumidor final. Então eles tinham já, obviamente, ali os seus produtos online, mas vendendo para alguém que vendia os seus produtos. Né? Então eles não tinham um D2C muito estabelecido. O que eles tinham basicamente ali eram clientes especializados. Então acho que para esse segmento de beleza, uma época, uma beleza na web, esses sites, ou até outros sites multimarcas, que eram basicamente os distribuidores e os principais clientes. Eles falaram, cara, a gente tem marca, a gente tem provavelmente um desafio aqui de melhorar a rentabilidade se eu vender direto para o consumidor final, eu tenho que estruturar uma operação D2C. Então, naquele momento, eu fui para basicamente ajudar a construir esse modelo D2C dentro da L'Oréal. Conseguimos super, porque aí a gente estruturou uma operação de marketplace, entramos com lojas oficiais em vários dos principais marketplaces. Eu vou te falar, eu, Vanessa, sou a garotinha e-commerce, tá, gente? Eu compro tudo pela internet se puder, eu amo, eu sou aquariana, a tecnologia para mim é incrível, mas eu acho que passa uma segurança, eu falo como consumidora. Por exemplo, eu uso muito Kerastase, né? Eu vou comprar diretamente no site da Kerastase. Ou tem perfume ou base que eu uso da Dior. Eu vou diretamente no site. Por quê? Infelizmente, a gente fala de Brasil, tem muita falsificação. E eu acho que nos dá uma credibilidade quando vai no site oficial comprar, que eu falo, poxa, aqui se eu comprar esses produtos, o risco de ser falsificado é menor, eu acredito eu. Então, não tirando a credibilidade de outros e-commerces, mas o que você fez eu achei genial, porque me deu mais segurança no momento de compra. A estratégia era basicamente a gente aproveitar essa confiança, né? E os marketplaces eles também entenderam isso, porque acho que eles tinham um volume grande, mas sempre existiam, original? Isso. E aí eles começaram esse movimento, foi mais ou menos ali, acho que 2019, talvez 18, 19, eles começaram com lojas oficiais para algumas marcas e categorias dentro dos marketplaces. Para você entrar, ter toda aquela identidade visual daquela marca, aí você fala, bom, beleza, eu estou comprando de fato da indústria. Então, dentro dos marketplaces a gente tinha essa oportunidade, mas a gente também tinha a oportunidade na operação D2C, sites próprios dessas marcas, entrar de fato, né, no site. A gente tinha o Segredos de Salão, que vendia toda a linha de professionals da L'Oréal. E aí tinha Kerastase, tinha Redken, tinha L'Oréal Professional, tinha... Então, e outras marcas, porque lá é dividido basicamente em 4 grandes pilares. Grande público, profissional, saúde dermatológica e luxo. Internamente a gente sabe disso, são as marcas mais premium. Internamente a gente sabe muito bem disso, mas... do lado de fora, então tem muitas marcas, não vou ser eu que vou contar, mas tem muitas marcas que são da L'Oréal e que o grande público não conhece. Tudo dentro do mesmo grupo, mas com estratégias e em segmentos bem diferentes. E aí tinha uma oportunidade praticamente em cada uma dessas frentes para criar um D2C para uma das marcas fortes desse grupo e fazer venda direta por esses canais. Então, a gente estava num momento bem oportuno, porque acho que estava o mercado inteiro indo para esse caminho, mas a indústria ainda muito dependente dos varejistas. Então a indústria ela foi para um caminho também de acelerar a própria digitalização e ter o dado do cliente, que eu acho que essa é a coisa mais valiosa nesse momento. Né? Se você vende, eu vendo para você o meu produto e você vende para o cliente é seu. Né? Quem é meu cliente é você. Eu não tenho muito... E aí a gente vendendo direto para o consumidor final, eu consigo de fato entender quem é o cara que gosta da minha marca, como é que eu me relaciono melhor com ele. Então, acho que esse é o insight mais valioso de trabalhar com D2C.
E quando veio a pandemia, a gente estava super preparados. Que delícia. E aí, basicamente, todo o movimento migrou para o e-commerce e o negócio decolou, né? A representatividade, a gente era ali um patinho feio, a representatividade dentro do negócio ficou muito maior, muito mais rápido. E aí, no meio desse caminho de desafios de pandemia, eu estava no Rio, eu sou daqui, já querendo voltar para São Paulo. Chegou a morar lá? Morei lá, quase 2 anos, 2 anos mais ou menos. E aí no período de pandemia eu já comecei a me questionar, putz, acho que eu quero estar de volta para São Paulo, mas o que eu vou fazer? Acho que deixa eu mexer um pouco aqui nos meus contatos, ver quais são as oportunidades. Contatos é tudo, né? Network é tudo. É importante, assim, eu acho que ali nem estava super desenvolvido, acho que com o tempo a gente vai entendendo mais a importância. Eu era meio... Não, eu só vou fazer bem o meu trabalho e, né? E você é reconhecido. E às vezes você precisa, né? Assim, não basta ser, você tem que parecer também, né? Então as pessoas também precisam saber e tal. E aí eu fui buscando basicamente ali em algumas pessoas que eu entendia que poderiam ter acesso a oportunidades interessantes, marcando cafés, batendo papos. E uma dessas pessoas falou, olha, a gente está em conversas aqui, eu tenho um grande amigo que ele está num fundo de investimento. Esse cara está participando da compra de um negócio super legal e que eu acho que pode ter a ver com você. Eu já tinha feito algumas outras conversas com outras investidas do fundo, eles tinham acho que gostado do perfil, tinha conversado com outros negócios, mas esse ele falou, cara, é em São Paulo, é na Vila Madalena. Delícia. Olha o direcionamento certinho. Eu acho que vai ser legal, acho que você vai gostar. E aí eu fui conversar com a Pura Vida nesse momento. Conheci um dos fundadores, que é o CEO até hoje, que é o Adrian. E conheci já os primeiros executivos que eles estavam trazendo. Principalmente ele conheceu o Bruno, que era o diretor financeiro. E assim, quando você ouve o fundador falando do negócio dele, é óbvio que ele vai falar que o negócio dele é o melhor negócio do mundo. Com certeza. E que o único lugar que você pode estar é trabalhando com ele. Mas quando eu vi que tinha já alguns caras de mercado também cantando a mesma música, eu falei, bom, esse cara podia estar em outro lugar, por que ele está aqui? Esse outro cara também podia estar em outro lugar, por que ele está aqui? Tem alguma coisa nesse negócio. Então eu comecei a levar um pouco mais a sério o processo, a gente avançou. Isso é legal você comentar, porque a gente vive muito isso, né, de acompanhar algumas empresas e entender realmente, né, o que eles fazem, como eles entregam e tudo mais. E aí sempre o dono ele vai falar que ele é o melhor em tudo. Só que quando a gente avalia, né, criteriosamente a empresa, quem está à frente no dia a dia, qual é a equipe que vai atender, aí a gente vê, opa, tem um fio solto aqui, isso daqui não está amarrado, não funciona esse discurso que o dono, né, propõe e passa pra gente. A gente vê muito isso. E aí vem na contramão, né, o que você falou, que você estava vivenciando, onde toda a equipe ali estava engajada e gostando ali do produto, né? Eu acho que assim, na verdade quando eu cheguei, né, o momento da empresa era assim, ela era uma empresa muito pequena ainda, mas que ela já tinha conseguido atingir ali com o Flávio Passos, que é um cara super influente como speaker nesse meio de saúde, desenvolveu boa parte da visão de produto e de marca, mas era uma empresa que dependia muito da figura dele, do outro sócio também, do Adrian, nessa visão de como estruturar isso operacionalmente. E aí um fundo de investimento falou, cara, esse negócio tem potencial, mas a gente precisa profissionalizar esse negócio. Então compraram ali a maior parte da empresa, geralmente é assim que o Private Equity trabalha. E aí falaram, bom, deixa eu trazer alguns executivos de mercado para a gente agora dar esse próximo passo nesse negócio. Então quando eu cheguei tinha muito a visão do que a empresa queria ser, tinham alguns resultados que a empresa já tinha, mas tinham algumas poucas pessoas ali ainda para fazer esse negócio. Então é uma fase bem inicial, mas ali eu já via um potencial, principalmente pelas pessoas, a forma como elas estavam lidando e principalmente ali, putz, esses caras têm currículo para estar fazendo outra coisa em outro lugar. É uma aposta, mas eu vou entrar e vou apostar junto com eles. Então eu entrei mais ou menos ali com, acho que tinham 30 pessoas no escritório, talvez fosse esse o número, com o desafio de como a gente faz essa empresa ser muito maior do que ela está, continuar acelerando e de uma forma talvez um pouco mais estruturada, que era basicamente ali a missão de cada diretor veio com, né? Então chegou um diretor financeiro, chegou um diretor de RH, chegou um diretor comercial para as lojas físicas e eu cheguei com essa missão de acelerar o negócio digital, que já era uma grande fortaleza, a Pura Vida nasceu como uma nativa digital, mas a gente tinha ali alguns desafios ainda de algumas agências plugadas, então o nosso core business ainda estava na mão
de terceiros, a gente não tinha um time ali super estruturado para o crescimento que a gente gostaria. Então, foi interessante porque nessa primeira fase, falei, bom, legal, sentei na cadeira, mas e agora? E aí eu vi quantas poucas pessoas a gente tinha e o que a gente tinha que fazer com esse time ainda bem enxuto. E aí uma das primeiras contratações que eu fiz, até não tão intuitivo assim, tinha um cara que tinha trabalhado comigo no Rio, ele era estatístico, trabalhava com dados, com Data Analytics, é o Gui. E eu falei, cara, tem esse desafio também de você vender o sonho para um cara que está numa empresa grande e vir para uma pequena junto com você, né? Verdade. Então ficamos ali, né, naquele papo, eu ligando para ele, já pensou, aí passava 2 dias eu ligava de novo e consegui trazer. E por que eu trouxe, acho que com as primeiras contratações, o Gui, que era um cara de dados, estatístico, porque antes de eu começar basicamente ali a definir as minhas prioridades, eu precisava entender esse negócio, analisar os dados, super por dentro. Então assim, a gente começou a criar, acho que camadas e camadas de dado e entendimento do cliente para ver quais eram as alavancas que a gente tinha que priorizar, né? Então o planejamento estratégico ele foi muito baseado no que a gente descobriu a respeito, né? Então a gente percebia que tinha ali, por exemplo, uma oportunidade imensa de fazer como a gente ficava mais próximo de um cliente que compra um produto recorrente. Cara, a gente não tem um programa de assinatura, lançamos um programa de assinaturas, uma turma já foi para esse programa de assinaturas com compra recorrente. Cara, a gente tem uma base muito fiel de clientes e que amam a marca. Vamos criar um programa de indicação? Se você indica pessoas para fazerem parte, a gente cria um Member Get Member e você tem benefícios e aumenta a comunidade. O que a nossa audiência gosta? Putz, a nossa audiência gosta de conteúdo. Ela quer ser educada mais do que só consumir o produto, ela quer entender por que aquele produto é importante, por que esse nutriente faz diferença na vida dela. Então vamos criar um hub aqui também educacional para esse cara começar a receber muito conteúdo. A gente foi criando vários e vários eventos digitais para passar esses conteúdos, criando lives, criando uma série de pontos de contato com esse cliente que quase que iam suprindo essas necessidades que a gente entendia por essa visão inicial que a gente tentou mais ou menos o que é o desenho da nossa persona, quem é, quantos anos tem. E vocês fizeram também, junto com esse trabalho, usar algum influenciador, alguma coisa assim? Vocês identificaram também esse tipo de influencers que poderiam propagar o produto de vocês? Sim, a gente, diferente de outras marcas, a gente não tinha tanto uma estratégia de ir para muitos grandes influenciadores, então a gente buscava talvez as pessoas que eram realmente do universo de nutrição, de saudáveis, não tão grandes, mas que eram pessoas confiáveis, com relevância. Então Médicos, a base olhava mais nutricionistas. Tá bom. Mas o foco ali pra gente eram os grandes influenciadores que a gente tinha já desde o começo da marca. O principal deles era o Flávio, que foi o fundador. E ele tinha realmente ali a missão de comunicar muito do que a gente entendia como os nossos diferenciais. E ele era o porta-voz? Ele era o principal porta-voz. Então a gente tinha quase que uma estratégia não de um speaker único, mas ele era o speaker principal, então a gente fazia vários eventos liderados por ele comunicava, né? E aos poucos a gente foi entendendo que existiam, obviamente, oportunidades também para a gente aumentar, né, esse ponto de contato com os clientes. Tem várias pessoas que não conhecem o Flávio, então como é que a gente vai entrando e propagando isso, mas sempre de uma forma onde a gente queria primeiro entregar alguma coisa para esse potencial cliente do que já vender alguma coisa para ele no primeiro momento. Então acho que isso também fez bastante diferença. A Pura Vida, muitas pessoas me falam sobre, olha, a Pura Vida entrega bastante também. A Pura Vida, eu aprendi isso seguindo vocês. Eu não sabia disso, mas ontem eu vi um conteúdo de vocês. Eu passei a consumir depois que eu entendi. Então acho que essa dinâmica de educação também faz toda a diferença para o engajamento, né? O cliente ele quase que olha como é recíproco. Ele também, a marca também está preocupada com o meu cuidado e a gente com isso cria talvez uma cola mais forte. Então esse negócio de 30 pessoas rapidamente se tornou um negócio de 60, 90, 150, 200. Hoje a gente tem mais de 400 pessoas. Que legal, parabéns! Então foi um crescimento super rápido, né? Eu estou falando aí de ter entrado em 2020, a gente está em 2024. A empresa cresceu muito, passamos por vários estágios, por várias fases e toda vez que você está fazendo sucesso você chama atenção, né? Então começaram alguns namoros, alguns, né, fundos grandes, algumas empresas. Putz, queremos entender. E acho que também foi um momento super desafiador para a gente conciliar todo esse approach de possíveis compradores com o nosso dia a dia. Então você tinha que sentar com os caras, montar material,
vender o negócio e ao mesmo tempo entregar o resultado. E aí, putz, o mês não pode ir mais ou menos, porque é a hora que você está sentado com todo mundo discutindo os números do negócio. Então a gente tem que dar tudo no dia a dia e tem que sentar e dar tudo também na hora de, né, fazer o approach com essas pessoas, com essas indústrias, com esses fundos que estavam interessados em conhecer mais sobre a Pura Vida. E aí que entrou a Nestlé. Então, em 2022, a gente já fecha a venda. Foi super rápido, acho que a jornada ali, quando a gente conversava com o fundo, era, putz, em 5 anos esse negócio tem tudo para ir muito bem. E a gente fez em 2 e pouco. Então, foi rápido para todo mundo e agora a gente está numa nova fase que é a Pura Vida dentro da Nestlé nesses últimos 2 anos. E para quem não sabe, quantos SKUs hoje tem a Pura Vida e quais são os principais produtos, né? Porque a gente sabe que tem desde suplementos, tem a parte de multivitamínicos, tem uma gama aí de produtos, mas conta pra gente um pouco mais. A gente está com mais ou menos uns 250 SKUs hoje, tá? Bastante focados em nutrição e agora também olhando para longevidade, para performance esportiva, a gente já tem parte do portfólio. O nosso forte são as vitaminas ou suplementos essenciais, então aí eu estou falando de ômega 3, eu estou falando da linha de proteínas, biomagnésio é algo super forte para a gente que também cada vez mais está bem difundido e as pessoas estão entendendo a profundidade. Então, no geral, o nosso portfólio está bastante voltado para essa suplementação com alta biodisponibilidade, que a gente até estava falando um pouquinho antes aqui de iniciar, né? Qual que é a diferença, né? Porque aí a turma às vezes vai na gôndola e fala, pô, mas a Pura Vida tem um preço um pouco maior, né? E por que eu vou comprar o mais barato, né? E muitas vezes esse mais barato ele acaba saindo mais caro porque a biodisponibilidade muda tudo, né? Se você tem basicamente ali um ômega 3 com uma alta biodisponibilidade, você pode ter certeza que isso vai ser absorvido e vai te trazer benefícios. Uma baixa a gente brinca que sai no xixi. É verdade. Então é muito barato. E sai mesmo, né? Não é mentira não. Mas sai no xixi. Mesmo, então assim, acho que é muito mais do que só o preço. A gente também ali dentro entende muito que a gente quer entregar de fato um produto de super qualidade e é assim que a gente se posiciona. Então estamos expandindo a linha e temos aí... acho que todo ano a gente tem pelo menos uns 10 lançamentos. Esse ano foi mal. Esse ano a gente também está com... agora a gente lançou recentemente a glutationa, que também é essencial para... eu gosto. Glutamina, né? Então, a gente tem basicamente ali a missão de entregar o que tem de melhor em termos de moléculas e biodisponibilidade. E acho que é muito legal ver os depoimentos das pessoas depois que consomem o produto por um tempo. É gratificante, né? É melhor, né? Você quer saber se algo é bom, é perguntar para quem consome, né? Então, vai falar a verdade, vai ver a diferença ou não. E você me falou que tem até um whey protein que é feito com leite das vacas que escutam clássico. Quase isso. A gente tem uma linha também que é o whey grass fed, que é basicamente o soro do leite das vaquinhas da Nova Zelândia que pastam livres. Pastam livres, não é? Porque tem o da carne, que eu sei que escutam músicas clássicas, também tem umas carnes mais tranquilas. Para ficarem mais tranquilas. Não, essas são as vaquinhas que são livres. Porque aí você olha basicamente para toda a cadeia. Existe essa preocupação também e acho que é super, super genuíno da base de clientes, ou parte da base, que tá bom, eu estou vendo o produto final aqui, mas... Lá no começo, como é que foi essa dinâmica com a produção, com o animal? E assim, é muito diferente você encarcerar e deixar, e você de fato ter essa produção na natureza. E é um produto de extrema qualidade também. Então, a gente não faz só, obviamente, ali pelo, nossa, ele tem uma cadeia mais pura possível, mas é um produto de muita qualidade e... um dos sabores aí que faz mais sucesso é o chocolate belga, que é diferente, é quase uma indulgência, assim, se sente que está tomando uma sobremesa, mas é o seu pós-treino. Não, e é muito legal você falar isso, porque muitas vezes, né, a gente olha um produto, né, como você falou que às vezes a pessoa tem essa decisão de querer o mais barato e tudo mais, mas não entende toda essa tecnologia por trás, né, toda a qualidade da matéria-prima que é utilizado para aquele produto.
tem muitas falsificações, né? A gente vê muito caso da creatina, principalmente no mercado, né? E pessoas também ensinando a ver ou a verificar se é falsificado. De novo, voltando nesse assunto de falsificação, e eu acho que essa parte de suplementação também é afetada. Então eu queria saber um pouquinho de vocês, né? Como que isso funciona, se vocês também acabam fazendo alguns conteúdos para orientar, ou como que funciona isso para a Pura Vida? A gente tem... São raros os casos, né? A gente tem, e aí tem realmente um controle bem rigoroso nessa visão de aparece qualquer tipo de reclamação ou de suspeita, a gente já pega o produto de volta, a gente analisa em laboratório, etc e tal. Então, tem um processo rigoroso nesse sentido. E a gente tenta entrar com certificações. Então, a creatina, por exemplo, ela teve muito, e acho que ela é um dos grandes exemplos, ela teve muito, né? Muito. Aqui no Brasil, né? Muito. Você está tomando quase que ali misturado com trigo, não? Farinha. É farinha. Farinha, tá né? Era quase que assim Só que nesse caso é impossível. O placebo ele é muito difícil de dar certo. A farinha não vai te criar, de fato, disposição em massa muscular. Então, existe uma certificação que é a CreaPure, que é basicamente uma creatina de origem certificada, e essa é a creatina com a qual a gente trabalha. Legal. Então, ali você já tem uma preocupação de mostrar que você está trabalhando de fato com uma cadeia certificada de ponta a ponta, e passa essa percepção também para o cliente final de que dessa marca não vai vir falsificação, dessa marca não vai vir baixa qualidade. Isso é muito importante. E vocês têm alguma forma de aplicar tecnologia ou até mesmo a IA para identificar? Porque hoje a gente tem relógios, enfim, a parte biométrica, né, que você consegue ver o ritmo cardíaco ou o treino da pessoa, o sono, enfim. Vocês acabam apropriando algo disso para poder não só criar produtos ou conteúdos para que seja recomendado a Pura Vida, ou ainda vocês estão... Eu acho que esse é o futuro de muitos dos negócios de saúde, essa integração com os gadgets de saúde, né? E óbvio que tem também dentro do Brasil várias restrições com relação ao que a gente pode ou não, como claim, né? Então eu não posso dizer, olha, se você dorme mal, tome o meu produto que você vai passar a dormir bem. Chega um recadinho, come a sua barrinha. A gente tem que conseguir também conciliar, né, o que são as restrições e o que são as oportunidades. E eu acho que inteligência artificial para a gente, e a gente já tem aplicado no dia a dia em algumas frentes do negócio, ajuda muito, principalmente na visão de aprofundar o conhecimento sobre padrões. Então, análise preditiva, né? Olha, sei lá, eu tenho um risco aqui de faltar um determinado produto, e quanto a gente antecipa isso a partir já de inteligência artificial. E com relação aos nossos clientes, uma coisa interessante a gente tem um time de desenvolvimento de produto que ele é muito ágil e é muito bom, né? São pessoas ali que são doutores, pós-doutorados, que são realmente super especialistas. E a gente começou a entender que existia um canal quase que silencioso do cliente de dizer para a gente o que ele queria sem dizer, que era a busca do nosso site. Então a gente começou a fazer uma coleta de tudo que estava sendo buscado e que a gente não oferecia como produto. Olha que legal. Para decidir. Na lupinha, a pessoa fazia a pesquisa. Deixa eu ver se vocês têm melatonina. Putz, esse mês teve, sei lá, 5.000 buscas de melatonina, a gente não tem melatonina. Olha só. Será que não faz sentido a gente começar? E obviamente tem as regulações, agora a melatonina ficou mais fácil e liberado, né? Sim. Mas eu estou dando aqui um exemplo de como a gente conseguiu usar em tese ali uma estrutura digital para colocar agilidade nesse desenvolvimento de produto e já atender uma demanda pré-estabelecida. Então, assim, o dia que você buscar e o produto tiver e ele aparecer no resultado, é venda. Esse é o trabalho certo. É venda. Então, é muito legal a gente também tentando, não só os insights a partir de pesquisas ou o próprio cliente fazendo perguntas na rede social, que tem uma interação muito grande, hoje é um canal, mas essa demanda silenciosa também, acho que foi um case interessante, a gente desenvolveu alguns produtos por conta desse comportamento. Uma estratégia dentro do e-commerce que não é direcionada especificamente, mas que vai atender você com o que o pessoal está procurando, né? Isso eu acho muito legal. Eu acho que todo mundo tinha que fazer isso. Se não fazem, façam. Eu acho que a gente pode ir para o momento perguntinha. Pode essa pergunta? Não sabemos. Mas a gente sempre divulga o nosso convidado antes, né, nas nossas redes sociais.
Se vocês não estão acompanhando, acompanhem por favor, aí. seguem lá. E aí chegou algumas perguntinhas. Não é nada pessoal, é tudo profissional. Nada polêmico. Essa eu não sabia, gente. Essa é surpresa. A gente pergunta, quando foi seu primeiro comocólico? Brincadeira. Primeiro carnaval. Vamos lá, curioso. Vamos lá. Quais caminhos digitais você considera mais eficaz para engajar o público da Pura Vida? Legal. Bacana. Quer dar aqui? Eu acho que a gente entende que a jornada do consumidor ela vai muito além de entrar no nosso site diretamente, né? Então a gente primeiro tenta entender um pouco do quanto a gente precisa pedir algumas permissões, né? Então eu não posso estar no seu WhatsApp, eu não posso estar no seu e-mail, eu não posso estar basicamente no seu celular sem a gente conseguir esse relacionamento de uma forma positiva. Então a gente tenta entender a jornada do cliente como algo que não acontece só no momento da compra, mas que é algo extremamente fluido e dinâmico. Então muitas vezes eu vou ter uma interação com o cliente que não vai estar focada em vender um produto naquele momento, mas vai ser a partir de... A gente desenvolveu, por exemplo, uma ferramenta chamada Pura Vida Prime, que é só focada em conteúdo audiovisual de educação para nutrição. Então a gente disponibiliza, né, nesses múltiplos pontos de contato com o cliente. Putz, você acabou de comprar, eu não vou te fazer provavelmente uma nova oferta aqui, mas como você se interessou por isso, provavelmente esse conteúdo é para você. Então a gente em múltiplos canais tenta alimentar essa dinâmica com o cliente final. E aí quando eu falo múltiplos canais, a importância das redes sociais, olhando para o que são essas necessidades mais de promover marca, relacionamento e comunidade. A gente tem esses canais de relacionamento mais diretos e mais transacionais, então eu também posso usar do meu e-mail, do WhatsApp, de um SMS para te distribuir alguns links e conteúdos. E obviamente a gente também tem a função ali de, usando dos pontos do site e criando provavelmente ali, não só um site focado em produtos, mas se vocês entrarem vocês vão perceber que a gente também tem bastante conteúdo e densidade para quem quer conhecer mais sobre a molécula A, B, a C. A gente cria, acho que aí um ecossistema completo onde o momento da compra é parte dessa jornada de conhecimento que o cliente está buscando, atrás de uma vida mais saudável, atrás de longevidade, enfim, atrás de tudo que, enfim, a Pura Vida pode trazer como benefício. E você, né, como teve esse caminho aí direcionado para a parte do e-commerce, o que você acha sobre as live commerce hoje em dia? Ela é uma ferramenta que vocês utilizam ou vão utilizar ou tem a intenção de utilizar em 2025 a live commerce para Pura Vida? A gente já utiliza desde 2022. Legal. Live shops. E elas são super legais no sentido de que ali naquele momento a gente tenta oferecer algo diferente para aquele cliente que está ali ao vivo. Então sempre que tiver uma live da Pura Vida vocês podem ter certeza que tem algo diferente de oferta naquela live. Pode acompanhar. E a gente entende que, principalmente em pandemia, foi uma super tendência e hoje, obviamente, ainda é relevante para a gente. As pessoas elas têm esse interesse de novo, para a gente oferecer sempre um conteúdo e ali naquele momento também vai ter uma oferta interessante para aproveitar aquele específico cliente que está olhando naquele momento. E a gente entende que essa dinâmica de relacionamento a partir de um papo ali do cliente tirando dúvidas ao vivo, recebendo feedbacks, é super, super, super valioso para, de repente, esse cliente tomar uma decisão final de entrar ou não na marca, de conhecer ou não os seus produtos. Então é algo que a gente acredita como uma estratégia de marca, de relacionamento e também, obviamente, uma oportunidade comercial. Maravilha. Que legal. Bom, eu acho que ficou claro aqui para todo mundo, né? Pura Vida aí na cabeça de todo mundo. Mas acima de tudo, a gente também gostou muito de conhecer o Otávio, né? Além de ser um excelente profissional, é uma excelente pessoa, trouxe aqui conteúdo muito legal. Eu quero agradecer a sua vinda aqui. Muito obrigada por trazer esse conteúdo pra gente. Foi maravilhoso, não foi? Sim. Tenho certeza que todo mundo aí de casa gostou. E eu, antes de terminar, quero deixar aqui um recadinho do Hotel Hort, um dos nossos patrocinadores, que se vocês não conhecem, vão até Campos Jordão, lá é mais friozinho que São Paulo, gente, então vão lá respirar um arzinho puro, mas usufruir do Hort, que é um hotel incrível, 5 estrelas,
que vocês podem levar a criançada, os casais saem de lá diferentes, porque tem um café da manhã incrível, quartos incríveis, tudo incrível, gente. É enorme o hotel, vocês vão adorar. Vão lá, fiquem hospedados e nos contem, porque se tiver alguma reclamação, a gente vai lá puxar a orelha do pessoal. E tem cupom Pode Essa, então aproveitem esse cupom e vão lá usufruir de um final de semana maravilhoso no Hotel Hort. Não é verdade? É isso. Vamos finalizar então? Vamos. Muito obrigada, pessoal, que ficou até o final. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.